dos idealizadores. Começa agora o programa Coluna da Verdade, um programa para a Igreja de Jesus. Oi, boa tarde, começando mais um programa Coluna da Verdade, e nós já começamos agradecendo a sua tão preciosa audiência aqui conosco. É um programa que tem sido feito com muito zelo, com muito carinho, para de fato honrar o nome que ele tem, né? Nós entendemos pela palavra de Deus que a igreja que Jesus edifica, ela tem a responsabilidade de sustentar a verdade, que é a revelação de Cristo. E aí é nesse sentido que todos nós que somos cristãos, então, precisamos fazer o que ela própria nos recomenda, desenvolvermos a nossa salvação, cada vez mais buscando crescer na aquisição do conhecimento dessa revelação, para que ela a cada dia vá moldando o nosso caráter e nós possamos, de fato, fazer jus ao nome que nos cabe, sermos chamados de cristãos, porque de fato parecemos com Cristo, né? Então o programa Coluna da Verdade é um programa para a Igreja de Jesus, independe da sua denominação. Se a igreja que você participa é uma igreja de Jesus Cristo, esse programa está endereçado a você. E aqui nós temos discutidos, né, diversos assuntos. E hoje, olha, lamentando aqui que nós havíamos pensado em entrevistar o atual presidente da Missão Cristã Mundial, que está aqui na cidade de Juazeiro do Norte, mas infelizmente agora à tarde ele está cumprindo o propósito pelo qual ele veio aqui a essa cidade, que é ministrar um curso, e aí infelizmente ele não pôde participar do programa. A princípio talvez entendeu que era um horário diferente, então nós também compreendemos perfeitamente, mas como sempre aqui, aliás, como sempre não, algumas vezes o pastor falha, né, porque a saúde não permite, mas o pastor Franco Júnior está aqui conosco. E aí, pastor Franco Júnior, que tal, embora sem a presença do nosso ilustre convidado, que por motivos esclarecidos não pôde estar conosco, nós conversarmos um pouquinho hoje com os nossos ouvintes sobre, de fato, o papel que a igreja precisa ter nesse aspecto de missão. E aí vamos, ao longo do programa, tentar esclarecer essas aparentes dúvidas, né? A igreja deve ter missão como sendo um possível ministério que ela tenha, e talvez ela se julgue no direito de não ter essa missão, esse ministério, ou independente disso, a igreja, de fato, ela é uma igreja que tem uma missão e por isso ela é missionária, né? Então, muito boa tarde, pastor Franco Júnior, seja bem-vindo pelo seu retorno e a sua saúde. Obrigado, pastor Carvalho, é sempre um prazer estar aqui. E agora podendo voltar são, assim, sem dores. Os últimos dias aí, eu acho que quase 30 dias com muitas dores devido a uma crise renal que me afastou do programa semana passada. Mas hoje estamos de volta e é sempre uma alegria. E um desafio, né? A gente poder falar desse tema que eu acho relevante, porque às vezes a gente compreende, a gente nem vai dar spoiler, né? Mas às vezes podemos compreender de forma equivocada qual é a missão da igreja e de quem é essa missão, né? Uhum. E às vezes a gente pode compreender que é de uns e não é de outros, e eu acho que vai ser um assunto bem interessante a gente poder tratar disso e a gente poder descobrir aqui juntos quem deve fazer missão, qual a missão e como fazer a missão e aonde é a missão. Que bom, então, olha, você que está conosco, obrigado aí por cada mensagem que já nos chega aqui pelo WhatsApp, né? Então, um abraço aí para o irmão Petrônio, que está nos assistindo. Quem é aquele de baixo ali? Clica ali, pastor, para eu ver. O pastor Adilson, acho que ele está em Fortaleza, isso? Deus te abençoe aí, pastor. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Tem uma senhora aqui conosco, disse o nome? Não, né? É a Cícera, a irmã Cícera, mais conhecida como Branca. Olha aí. Está em Paulo Afonso, na Bahia. Que bom.
Então Deus esteja abençoando a todos vocês. Eu vou pedir um presente de ano novo a cada um de vocês que nos assistem de longe. Por favor, divulguem aí, né, esse canal, esse meio, pelo qual você pode acessar esse programa de rádio, que nós possamos então crescer. Olha, brevemente nós vamos estar aqui falando sobre o livro de Apocalipse, né? E não, de fato não é um assunto assim tão fácil de falarmos, né? Tem toda a complexidade dessa revelação e das ilustrações que o compõem, mas nós já estamos nos preparando para isso e estudando e procurando trazer algo bem simplificado para você e acessível a todos nós, né? Então vamos ouvir uma música e aí, como sempre, voltaremos já já. Tá bom? Fica com Deus, não sai daí não. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a Existe um nome que tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem toda a autoridade. Clame por ele. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Que maravilha, hein, amado? Então, quem nos ajuda a carregar a cruz do nosso dia a dia? Só mesmo Jesus Cristo, né, abençoado? Então, meu amado, olha, eu quero trazer à sua memória a seguinte coisa. Quando Deus criou todas as coisas, ele cria o homem, coloca no jardim e dá a ele uma ordem. Diz, homem, você vai cuidar da minha criação. E o cuidar implicava não apenas em manter aquilo, mas exercer uma autoridade sobre essa criação e fazê-la prosperar. Que coisa interessante. Então, eu pergunto, esse primeiro casal colocado como criação de Deus sobre as demais criações dele, tinha alguma missão, do seu ponto de vista, de ser vivente? Tinha. Eles deveriam, então, cuidar, zelar das coisas de Deus. E aí eu compreendo, pastor Franco Júnior, que o que dava exatamente autoridade ao homem sobre essas coisas era o fato dele espelhar a imagem de Deus. Ele tinha a autoridade de Deus espelhada no fato de ter sido criado assim, a essa imagem e semelhança. Então, o homem tinha essa missão, mas nós entendemos perfeitamente pelo relato bíblico que ele falhou e não conseguiu cumprir isso. E aí Deus começa então todo um propósito, porque afinal de contas os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí Deus vai fazer isso também anos depois com um povo. E o que eu acho mais fantástico nisso, amado, é que Deus não escolheu um povo que já existisse sobre a face da terra. Deus vai dizer assim, ei, olha, não pense que vocês eram melhor do que os demais povos. Não, não. Por isso que Deus criou um povo para si a partir de um único homem que foi sendo testado. Olha, sai do meio da tua parentela, né? Vamos crescer, vamos obedecer, e aí a proporção da sua obediência eu vou te usando. Engraçado é que Adão não foi capaz de passar por esse mesmo teste. Se Adão e Eva foram testados, eles falharam no teste, enquanto que aquele homem que Deus chama do meio do seu povo para fazer dele uma nação, resolveu obedecer a Deus. Mas sabemos que esse povo ainda assim não foi o suficiente. O povo entendeu a princípio que talvez eles fossem os únicos que deveriam então relacionar-se com Deus, os únicos que talvez fossem salvos. E aí não cumpriram a missão pela qual o povo deveria cumprir. Olha, vocês deverão ser exemplo para os demais povos. E aí, tendo falhado, Deus manda então quem? O seu único filho gerado, para que através dele todos nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos o quê? Filhos adotivos. E aí, sendo filhos adotivos, nós estamos de que maneira relacionados com Deus? Ele vai dizer assim, olha, eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu mesmo vou edificar a minha igreja. E aí nisso surge o contexto no qual nós estamos discutindo hoje, nesse sábado à tarde, 9 de janeiro de 2021. Qual é então a missão da igreja? Quando nós olhamos para um passado distante, nós vemos uma humanidade representada em Adão e Eva que falharam e não foram capazes de cumprir a missão. Nós vemos um povo que, de certa forma, também teve as suas incompreensões. E aí vemos Jesus que diz, eu vou edificar a minha igreja. E essa igreja precisa ter um propósito, uma utilidade, uma missão pela qual ela foi criada. E é isso, pastor Franco Júnior, que eu queria, então, ver com o senhor e com os nossos amados ouvintes. E qual é mesmo, então, o papel dessa igreja como missão? O que é que a igreja deve refletir? Porque eu tenho a impressão que alguns não sabendo qual é o verdadeiro papel da igreja,
acabam estando inseridos nela como se fosse um mero apêndice, né? Eles não sabem por que estão ali, acham que é uma mera religiosidade, cumprem alguns rituais, né? Tratam Jesus como se fosse um garçom ou um gênio da lâmpada. Alguns querem, eu acho que, esfregar a Bíblia, né? E vai surgir lá misticamente, né? O Espírito que vai dar a solução para o problema que ele precisa. Então, de fato, essas ações demonstram o quanto nós não sabemos, não compreendemos qual é o papel dessa igreja que Jesus continua edificando ainda hoje, né? Então, pastor Franco Júnior, de um modo geral, né, se a igreja tem uma missão, como nós poderíamos definir o que é missão, né? Eu penso que, em primeiro lugar, nós precisamos compreender assim, qual é o papel, o que seria a identidade da igreja. Não é o nosso objetivo falar disso hoje, mas isso é tão importante as pessoas compreenderem, porque no meio corporativo é muito comum nós ouvirmos as empresas usar a seguinte expressão: qual é a missão e a visão da empresa? Quais são os seus objetivos? E isso é interessante porque vem dentro da cultura cristã. As empresas adotam esse costume de expor a missão e a visão dela, herdados da cultura cristã. Então isso fica muito mais fácil quando você está entrando na empresa, você vai trabalhar na empresa, você se identificar com o seu objetivo real. Eu estou aqui para cumprir isso daqui. E ao longo do tempo, eu penso que algumas igrejas perderam-se no tempo, de alguma forma, que não explicitam mais qual é a missão da igreja. E aí algumas pessoas estão na igreja assim, perdidas, e acham que estão na igreja por satisfazer os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, como o senhor bem falou, né? Então acabam utilizando-se da igreja e do senhorio de Cristo apenas para satisfação própria. Mas é importante compreender que a igreja sim tem uma missão. E essa missão da igreja, ela fica muito explícita quando nós temos alguns textos, por exemplo, Mateus e Marcos, eu acho que deixam isso muito claro. Marcos capítulo 16, quando o Senhor Jesus é quem vai dizer da ordem, isso é um imperativo, isso não é um conselho, isso é uma ordem dada a ele. Assim também como em Marcos 28, versículos 19 e 20, onde o Senhor Jesus vai dizer: vão por toda a terra, façam discípulos, ensinem aos outros. Então, eu acho que a Bíblia nos expõe isso de forma muito clara, que a missão da igreja, então, não seria apenas falar do amor de Deus, mas vivenciá-lo, impactar o mundo de tal forma que as pessoas possam ver pela igreja aquilo que Paulo fala lá em Efésio, a multiforme sabedoria de Deus manifestada na igreja, e que tudo isso sirva para glorificar a Deus e não para aquele que é alvo das bênçãos de Deus apenas ser beneficiado por ela. Então a missão da igreja seria levar a todas as pessoas o conhecimento de Deus, e com isso a graça manifesta vira salvação. Olha que interessante, então. Me permita aqui ler esses textos que o senhor falou aí. Eu vou incluir mais um aqui de Lucas, né? Mas todos nós, eu acho que deveríamos até saber esses textos decorados, né? Mas Mateus 28, 19 ao 20, diz assim, olha: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Olha que ordem complexa é essa, amado ouvinte, né? Nós simplesmente traduzimos por ide, né? Mas o que eu acho mais interessante é que quando Jesus convoca os seus discípulos de uma forma assim muito íntima para dar essa ordem, que nós chamamos de grande comissão, né? Ou talvez hoje aqui, mais apropriadamente no programa, poderíamos dizer a grande missão da igreja, né? Então, nessa missão, quando Jesus vai dá-la, diz aos seus discípulos assim: toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra. Meu amado, você já parou para pensar nisso? É como se você tivesse, como o pastor Franco Júnior colocou também muito bem aqui, você estiver no seu ambiente de trabalho e o seu superior chega para você e diz: escuta, eu preciso te dizer uma coisa, olha, eu tenho toda a autoridade aqui nessa empresa. E imagine que ele dissesse assim: e fora dela. Portanto, eu vou te dar uma ordem. Meu amigo, está mais do que claro que não há alternativa para você a não ser obedecer. Sim. Não tem para onde correr. Então, o que Jesus disse para eles foi: ó, vocês precisam fazer 3 coisas, né? Fazer discípulos, e aí de todas as nações. Talvez esse seja um excelente link para mostrar que o grau de abrangência, né, dessa missão da igreja. Então, fazer discípulos, deverá ensinar a guardá-los. Interessante, olha. Quando muitas vezes nós perguntamos aos membros da igreja: amado, olha, hoje, segunda-feira, e aí eu não fui ao culto ontem, o que foi que o pastor pregou? Eu penso que é muito comum alguns dizerem assim: rapaz, eu nem lembro, mas só sei que foi uma bênção, foi muito bom, mas eu não estou lembrado assim bem o que foi que ele falou, não. O que mostra que nós estamos de forma muito superficial dentro da igreja, nós não guardamos sequer o texto. E quando Jesus os ordenou aqui a ensinar, era ensine não apenas o conteúdo, mas ensine-os a guardar o que eu tenho falado a vocês, né? Então tinha que fazer discípulo, batizar e ensinar. O que eu entendo que o cara só vai desejar o batismo depois que ele é ensinado, né? Mas talvez o foco de Mateus aqui fosse exatamente fazer discípulos. Quando a gente vai ler, né, Marcos já diz assim, olha, de forma semelhante, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí estes sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aí eles vão expelir demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? Então ele começa aqui, Marcos, enfatizando a palavra pregai, né? Eu penso que essa deve ser também uma das principais missões da igreja. Pregar um evangelho que é segundo a revelação de Jesus Cristo. Porque é o evangelho muito segundo os desejos, vou usar a expressão assim, ó, da clientela, né? Dos clientes que estão participando da igreja. E aí não é isso que Jesus nos recomendou. Nós precisamos pregar a mensagem que foi revelada nas Escrituras, para que as pessoas ouçam, e ouvindo, olha o método de Deus que está lá em Romanos 10, é fantástico, né? Alguém prega, para que pregando alguém ouça, ouvindo alguém possa de repente receber o dom da fé, recebendo o dom da fé poderá vir a crer, crendo haverá de invocar a Deus, e está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então há um processo nisso, do qual começa com a igreja, que deve preparar os seus membros para anunciar essas verdades e viver segundo elas. E além disso, fazer o quê? Anunciar a verdade, ensinar, praticar, né? Levar a pessoa ao arrependimento. Essa é o papel, é a missão. Então, Marcos, por sua vez, vai salientar aqui a palavra pregação. E aí, se a gente for ler o texto de Lucas, né, nós vamos ver que Lucas vai juntar as duas coisas aí, né, para dizer que é necessário, então, pregar, e é necessário também anunciar e ensinar, levar conhecimento às pessoas. Isso é muito interessante. E aí a igreja hoje às vezes está preocupada assim, em levar uma mensagem que no linguajar popular seja assim, olha, não pode agredir, né, o ego das pessoas que participam voluntariamente da igreja. Coitadinhos, já estão aqui tão voluntários, né, já
decidiram sair de casa em um sacrifício tão grande para vir à igreja de Jesus, que a gente deve acolhê-los bem, trazer uma mensagem que agrade o coração deles. E eu pergunto, e onde está a ideia do arrependimento? O que leva alguém a se arrepender dos seus atos, se não for pelo confronto de uma mensagem genuinamente bíblica pregada para levar o arrependimento às pessoas, né? Então eu entendo que a missão deve ser exatamente isso, pastor Branco Júnior, né? A igreja tem que cumprir esse papel de estar anunciando aquilo que as pessoas precisam ouvir, para que elas tenham a oportunidade de se arrependerem, se tornarem de fato nova criatura. Então tem coisa mais triste, pastor, do que um cristão ainda preso aos hábitos da velha criatura? Não faz sentido. Eu penso que, além de tudo isso, ainda colaborando com o que o senhor falou, pastor, existe também um outro processo que é descrito lá em Atos 1:8. E a gente tem que compreender isso também, porque primeiro a ordem, esse imperativo de fazer discípulos, é dado a todos nós, a toda a igreja. Segundo, que não é assim, só nós irmos fazer isso, existe o alcance também. É interessante que lá em Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. E aí, olha a abrangência que vai começando. Primeiro na igreja local, onde eles estavam, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e aí ele começa aqui a expandir o alcance dessa missão, o alcance da igreja, de anunciar o evangelho. E quando ele passa aqui da Judéia para Samaria, já é um salto muito grande, porque ele está falando de povos que antes não sequer se relacionavam com os judeus. E agora Jesus está dizendo o seguinte, a mensagem aqui que Lucas está transmitindo é que nós precisamos levar agora esse evangelho a pessoas, muitas vezes, a locais até inóspitos, locais que a gente sabe que não vamos ser bem recebidos. Quando ele começa a apresentar aqui, por exemplo, que precisa ir a Samaria, ele vai um pouco mais além e agora ele diz o seguinte, até os confins da terra. Então a gente vai compreender, além de tudo isso que o senhor já bem colocou aí, pastor, tem também entender essa dimensão, essa amplitude dessa missão. Essa missão não é apenas esse cuidado que nós vamos ter que viver e pregar no púlpito somente. Isso quer dizer que nós vamos ter que sair desse nosso lugar, dessa zona de conforto que nós estamos, e aí a gente vai já tocar nesse assunto. Para algumas pessoas o chamado é bem mais abrangente, aí você vai ter missões transculturais, outras pessoas vão ter apenas aquelas missões urbanas, missões locais, mas o fato é que existe uma abrangência, existe um método, como o senhor colocou, existe uma abrangência, e isso tudo deve ser observado pela Igreja do Senhor. Amém, mas deixa eu oportunamente então colocar o questionamento, né? Eu dou glória a Deus por esses confins da terra, porque eu acho que ali ele poderia ser simbolizado pelo etc., né? E na realidade nós aqui em Juazeiro do Norte, nós aqui no Brasil, em relação à época do contexto bíblico, aí, nós somos esses confins da terra, né? Então glória a Deus que o Evangelho chegou aqui. Eu confesso que eu tenho dúvidas, pastor, com relação à forma pela qual deve se dar esse processo. Entendo que de fato essa é a visão missionária da igreja. Ela precisa, né, não estar presa ou acomodada em um local. Tanto que eu acho que Deus muito provavelmente permitiu as grandes perseguições para que a igreja dele de fato se espalhasse. Mas a questão é se nós devemos fazer isso de forma oportuna ou se na realidade deve haver um empenho ainda que não oportuno, né? Isso deve ser provocado, produzido e muitas vezes ainda, por exemplo, que não tenhamos recursos financeiros para isso. O que é que eu quero dizer? Olha, desde o primeiro século, quando eu vejo Paulo fazendo as suas viagens, como era o nome das viagens? Viagens missionárias. Missionárias. Né? Tinha alguém bancando aquelas contas ali para Paulo?
tinha, embora a gente perceba que, dada a extensão e a aptidão de Paulo para ir sempre adiante, a gente vê que muitas vezes ele passou por dificuldades, né? Passou por momentos nos quais ele talvez tinha que contar com a ajuda de terceiros, porque Jerusalém, a princípio, estava muito distante para alcançá-lo com a ajuda de víveres que ele precisava. Então vamos lá, pastor. Aí tá bom, em uma igreja pequena, que às vezes tá lá na rua de um bairro muito humilde, que não tem, mal tem um recurso financeiro para se auto-manter, como é que ela vai cumprir esse papel se ela entender que, bom, não, eu tenho que ter esse papel, então eu vou provocar isso de que maneira? Vou arranjar um voluntário aqui que tope ir para Namíbia. E aí vamos comprar uma passagem para ele só de ida, por exemplo. Eu digo, vai na bênção e a gente fica orando por você aqui. Esse aí é que é o problema, digamos assim, que me engasga às vezes, tá? Então, não tenho a menor dúvida que a igreja não pode ser limitada, que ela precisa alcançar o mais longe possível, mas a minha grande questão no método é, nós temos que, qual é o limite disso? Que a gente precisa oportunizar. Eu penso que deve ser mediante a oportunização de seguinte maneira. Nós vamos pregando para um, para outro, e de repente um desses tem um vínculo, tem um elo com um lugar mais distante, e se ele puder voltar para lá, e a igreja deverá capacitá-lo e incentivá-lo a voltar. Vai e volte. Lembra daquela cena interessante, pastor? Jesus cruza o mar da Galileia, chega lá na terra dos Gadarenos ou Gerasenos, e aí lá tem um endemoniado. Aliás, o texto deixa claro que lá era a terra dos endemoniados, havia um principado que é tão forte ali que ele não queria nem que Jesus chegasse lá. Por isso levantou aquela tempestade num mar que é historicamente calmo. Então quase afunda o barco de Jesus, e porque ele não queria que Jesus chegasse lá, porque saberia que Jesus ia libertar alguém. E aí quando aquele homem é liberto, diz, Jesus, eu vou contigo. O que é que Jesus incentiva ele a fazer? Rapaz, oportunamente é interessante você ficar aqui e pregar para os seus. É interessante isso, né? Então, pastor, agora o senhor vai elucidar para nós aí como é que a igreja deve cumprir essa missão, principalmente quando ela não tem o devido recurso para mandar alguém para um lugar tão longe. E aí, num bloco mais à frente, vamos falar sobre essa questão de algumas agências missionárias, como elas se comportam e mandam missionário e coisa e tal. Sim, eu creio que a elucidação dessa questão se dá da seguinte forma. Primeiro, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. Isso significa dizer que nós vamos ali criar as oportunidades e não esperar que elas se formem, né? Então nós vamos gerar as oportunidades para pregar o Evangelho. E um exemplo disso é que às vezes nós estamos no colégio, na faculdade, no trabalho, e a gente às vezes fica orando a Deus assim, como eu queria ser usado, que o Senhor gere a oportunidade. E Paulo está dizendo nesse texto que pelo fato de nós estarmos lá, a oportunidade já foi gerada. Porque a oportunidade é quando existe alguém que conhece as Escrituras e tem disposição de ensiná-las, de pregá-las. Então, a questão que nós precisamos começar a pensar é o seguinte: eu agora vou ser um promotor dessas oportunidades. Então, vou ter que ter sabedoria, o discernimento para que, de alguma forma, eu comece a dialogar com aqueles que estão ao meu redor, para que apresente o plano de salvação, que apresente as boas novas, que anuncie isso. E aí não existe uma regra, não existe assim uma varinha de cordão, não existe aqui um manual de como nós fazermos isso. Então, por isso que é necessário termos o conhecimento da palavra de Deus, do princípio, termos um conhecimento do plano de salvação, para que nós possamos apresentá-lo, muitas vezes, sem sequer abrir a Bíblia, mas falar desse amor, falar desse plano, falar de como é o que é o céu, o inferno, e isso vai requerer de nós um conhecimento para isso. Agora,
não só o conhecimento, mas também a expertise de chegar na pessoa, de fazer a abordagem correta e de que aquele assunto seja atraente. E a gente tem diversas maneiras hoje. Por exemplo, hoje se discute no mundo atual o que é verdade, se tem pós-verdade. E a gente poderia começar a falar sobre o que é a verdade. Aqueles que têm aí um pouco mais de conhecimento, falar, iniciando. Pastor? Que questão antiga é essa? Pilatos já perguntava isso, né? Mas quando a gente abre esse, eu só estou dando um exemplo, né, pastor, assim, porque você já abre um leque para que você comece a anunciar a tal da verdade. As pessoas hoje falam muito do relativismo. Tudo é relativo. Então, se tudo é relativo, nada existe, nada é concreto. E a gente gerou oportunidades para falar de algo concreto aqui, questionando esse relativismo que as pessoas falam. Então, por tudo, outra grande oportunidade que se tem para falar é do princípio bíblico sobre família. Ultimamente eu tenho falado, até postado nas redes sociais, princípios bíblicos de masculinidade. E a gente vê hoje, meu filho foi recentemente a uma loja aqui, não vou citar o nome, mas ele chegou em casa assim, revoltado. Ele chegou lá e disse assim para a moça que o atendeu, disse assim, minha querida, essa roupa, essa loja aqui existe o setor masculino? Aí a moça assim, não, ali é para os homens. Ele disse, não, eu quero roupa de macho. Mas nós estamos hoje vivendo uma crise de masculinidade. E aí ele falando, outra pessoa falou lá dessa questão das roupas, e ele já iniciou ali um processo apresentando qual seria o perfil bíblico do homem masculino, realmente, daquele homem que a Bíblia relata, qual seria o papel da masculinidade bíblica. Mas eu acho que nós devemos estar sempre dispostos, com conhecimento, com aptidão, para gerar essas oportunidades. Então esse é o primeiro ponto. E não que elas se formem por si só, porque a gente vai passar a vida orando e perder essas oportunidades, porque elas estão sempre à nossa frente. É isso que diz Paulo lá em Efésios, pregai a tempo e a fora de tempo. Mais tarde a gente volta a esse texto. Mas um outro aspecto, pastor, e aí, para terminar de responder a sua pergunta, é como fazer missões. O texto bíblico também vai nos dizer que para que nós façamos qualquer projeto, nós temos que calcular bem para que nós não sejamos envergonhados, depois de iniciar um projeto, não termos condições de concluí-lo. Nós não podemos também usar o nome de Deus em vão e usarmos isso de forma assim, como é que eu posso dizer? De forma insensata. Então, o que quer que nós vamos fazer, qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos planejar bem isso daí, orar ao Senhor, pedir que Ele nos dê a direção. Bom, se o texto bíblico nos orienta que se nós vamos construir uma casa, nós precisamos fazer o cálculo correto, saber em que nós estamos alicerçando ela, para que não nos falte recurso posteriormente. O que dirá então da própria missão bíblica? O que dirá então de enviar missionários? Porque nós temos algumas preocupações que nós precisamos pensar nesse aspecto. Primeiro, não é apenas com a palavra que nós temos que estar preocupados, mas também com o mensageiro. Porque nós podemos estar matando, ferindo pessoas, e creio que ninguém mais precisa morrer para que alguém tenha salvação. Aquele que precisava morrer já morreu, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Embora nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pelo Evangelho. Agora, nós temos que fazer isso de forma responsável e não mandarmos os missionários para o campo missionário sem ter como sustentá-los, sem ter como assegurá-lo o mínimo na sua vida. Exemplo, como que alguém vai conseguir viver no campo missionário estando preocupado com aluguel, com a saúde, com a educação dele e dos filhos? Como que ele vai poder desempenhar bem o seu papel se a preocupação dele está em outras coisas? É interessante que lá no início da igreja cristã, os apóstolos reúnem a igreja para colocar isso de forma clara, qual é o papel deles dentro da igreja. E ele diz que precisa levantar ali, onde inicia ali os diáconos, quando ele vai levantar pessoas para que sirvam à mesa, para que ajudem, para que visitem as viúvas, já que existia essa reclamação. E eles dizem que a preocupação primordial deles era se dedicar à oração e à palavra.
Mas como alguém vai se dedicar somente à oração e à palavra quando a sua mente está pensando se ele vai ter o que comer amanhã? Como que ele vai, de forma alegre, anunciar esse evangelho se ele não sabe onde ele vai viver e como os filhos dele vão estar amanhã? Embora nós temos que viver pela fé, nós não podemos ser irresponsáveis com o envio de missionários. Então, penso eu que cada igreja ela deve avaliar qual é a sua condição financeira, qual é a sua condição humana. Nós temos pessoas responsáveis para fazer isso, nós temos recursos suficientes para fazer isso. E depois disso a gente poder enviar um missionário, para que a gente não envie missionário, como às vezes a gente vê acontecer, infelizmente, que envia o missionário e é como o senhor bem colocou aí, e só é com a passagem de ida e quando chegar lá a gente vai pensar no que vai acontecer. Eu acho que não é bem por aí, que a gente tem que ser muito responsável nisso. E aí a gente tem alguns também bons exemplos de igrejas que se organizam com isso. Nós temos missionários na África, por exemplo, e temos a preocupação constante de estar verificando o que está faltando, que não tenha a pessoa que esteja lá não tenha preocupação com o que vai comer, como é que vai se sustentar, porque a preocupação dessa pessoa é dedicar-se à palavra, é dedicar-se à oração, é dedicar-se ao evangelismo e a ganhar vidas. Essa preocupação deve ficar à parte de quem o enviou e ser responsável por isso. Penso isso, pastor. Sim, com certeza. Eu também vou evitar citar nomes aqui, né, porque eu quero mencionar apenas o fato, o episódio em si, e não a instituição ou a pessoa envolvida. Mas um jovem que eu conheço está atualmente em um treinamento missionário. E ele está em uma das fronteiras do Brasil aqui, trabalhando com povos indígenas, né? Os conhecidos como povos não alcançados. E ele me diz, pastor, nós estamos lá ensinando eles a plantarem, né, para colher algumas coisas. E aí se identificou uma falta de água potável, e aí nós vamos cavar poços para eles. E eu digo, mas é um poço daquele que você vai cavar, né, estreitinho, né, com algum equipamento ainda que manual, ou é tipo estilo cacimbão? Né? Não, estilo cacimbão mesmo. Eu digo, e quem vai fazer isso? Vocês vão ensinar? Não, nós vamos fazer. Aí eu digo, caramba, por que você de repente tem que correr esse risco? Né? Por exemplo, você está num território que você não conhece, você não sabe qual é a situação do solo, e se esse cacimbão desmoronar? Eu digo, pelo que eu te conheço, você nunca cavou um poço na vida. Ele disse, não, mas me disseram como era, né? Contando com a minha força física para fazer isso e a dos demais. Eu pergunto, isso de fato seria o trabalho do missionário? Né? Entendo que não. Aí então as questões que eu levanto às vezes são coisas do tipo, uma igreja melhor estruturada, manda um missionário, por exemplo, né, para fazer um trabalho em Portugal. Aí lá em Portugal esse missionário está muito bem, tem um suporte bom, ou seja, ele mora numa boa casa, ele se dedica só àquilo, está muito bem, obrigado. Aí a igreja que o enviou, nela mesmo, digamos assim, nos arredores dela tem talvez comunidades, favelas que não tem nenhum trabalho lá dentro. Tem irmãos na igreja vivendo uma situação financeira pior, né, do que o missionário que está lá. Às vezes me parece um contrassenso, né? Então, porque eu investi tanto, a não ser que fosse assim, não, olha, chegou um cara na igreja, ele é de Portugal, vai voltar para lá, então nós vamos treiná-lo para ele começar um trabalho lá, nós vamos apoiá-lo no trabalho, mas ele vai ter a vida secular dele lá a princípio, até que a igreja consiga sustentá-lo, né? Então essas questões é que eu, às vezes, tenho dificuldade em lidar com elas, sabe, pastor? Então, por exemplo, por que mandar um missionário, às vezes, né, para um lugar tão distante como Indonésia ou coisa parecida, quando aqui é os nossos arredores, nesses sertões aí, tem tantas comunidades que também não ouviram falar de Cristo, que talvez financeiramente fosse bem mais fácil, né? Eu penso que o tempo que nós temos talvez não dê para a gente começar a tocar num ponto relevante para a nossa conversa de hoje, né?
que é tentarmos identificar aqui algumas distinções entre ser uma igreja missionária e ser uma igreja missional, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que o senhor está falando, pastor. Uma igreja, ela vai se caracterizar por algumas coisas, né? Primeiro, pela sua compreensão bíblica, por aquilo que é tradição dentro da história cristã, mas ela vai ter que desenvolver uma maturidade para compreender aquilo que está escrito e aquilo que foi vivido. Porque senão a gente acaba só repetindo sem compreender. E essa repetição sem a compreensão não vai trazer o resultado desejado, porque os tempos são outros. E aí a gente vai entendendo alguns aspectos. Primeiro, existem coisas na palavra de Deus que ela é imperativa, outras elas são informativas. E a gente vai tendo que distinguir uma coisa da outra. O que é imperativo, o que é informativo, o que a Bíblia apenas nos informa, o que é que ela nos ordena. Então, por exemplo, ela nos ordena, só dando um exemplo, ela nos ordena que nós devemos evangelizar, mas ela não diz como. Ela diz que é a tempo e a fora de tempo, mas não diz exatamente para quem, mas ela diz que nós temos que evangelizar a todos os povos, línguas, nações. A gente viu aqui como é que ele vai começando a ter a sua abrangência nesse evangelho, né? Nessa evangelização. Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Então, nesse aspecto, nós vamos ter que compreender o seguinte: qual é o princípio? O princípio seria ter essa missão como compreendido por alguns ainda hoje, de enviar pessoas para a missão que a gente chama de missão transcultural? Ou será que nós vamos compreender missão como pregar o evangelho a toda criatura, e aí a gente se restringe à igreja local? Penso que o nosso tempo não dê, pastor, mas tem tempo ali. Pastor, penso que a discussão começa aqui, quando a gente começa a identificar uma coisa e outra, né? Porque assim, quando a gente vai falar da igreja de uma forma geral, nós vamos primeiro entender que a sua própria identidade e natureza são definidas pela história da igreja. O seu papel seria testemunhar da salvação cósmica do reino de Deus, que virá com a volta de Cristo. Então, a igreja, ela vai estar sempre disposta, deve ser isso, a anunciar esse evangelho. Mas não só a pregar, mas a vivenciar isso daí. Ele vai ter um compromisso de, ao mesmo tempo que prega, que fala, vivencia isso. E isso ele vai começar da seguinte forma, penso eu assim. Primeiro, ela tem que ser uma preocupação com a localidade em que está inserida. Vamos pegar o texto lá de Atos que nós falamos. É interessante que começa em Jerusalém. A preocupação inicial não é os confins da terra. Pronto, amém. Então me dê um parênteses nisso aí. Então, pastor, veja assim, olha, nesse primeiro ponto aí, Jerusalém, ou seja, vamos traduzir isso por ponto local onde a igreja está inserida. Esse é o principal critério da missão. Então, naquele lugar, a igreja precisa fazer diferença. Eu tenho certeza que isso não ocorre na minha, talvez não ocorra na sua e da de muitos possíveis pastores que nos assistem, que nos ouvem, perdão, né? É porque o Facebook também está liberando, né? Mas veja lá, como seria bom se pudéssemos fazer assim, amado? Chegou alguém na igreja, se converteu, está na igreja, ele já deveria ser inserido nessa missão local. Meu querido, você trabalha onde está? Lá onde você trabalha, você vai começar a fazer diferença, vai anunciar, vai chamar os colegas de trabalho para a sua casa, talvez, vai ter um momento de leitura bíblica, vai pregando. Mas eu chamei, ninguém viu. Não, tudo bem, mas você vai fazendo a diferença. Né? A diferença na rua da sua casa, a diferença lá no supermercado que você compra, vá se permitindo as pessoas saberem que você é um cristão. Porque é interessante como tem muito cristão que parece que é um agente secreto de Cristo, né? Ai, tu é crente, rapaz, não sabe. Né? Eu não sabia quanto tempo a gente convive e eu não sabia que tu era crente. Poxa, cadê o testemunho? Cadê a vivência? Então, faz essas influências locais. Aí sim, quando eu vejo que a igreja faz o papel local, que ela cresceu, que ela está bem estruturada, aí entendo que o Senhor da igreja coloca no coração de alguém o desejo de uma missão transcultural. Sim, eu concordo totalmente. Como eu disse, o meu engasgo é quando de repente a igreja não tem essas condições, não fez o dever de casa,
mas quer aparecer publicamente como uma igreja de missão transcultural e manda um missionário passar fome em algum lugar. Pronto. Esse é o Eu problema. digo mais assim, pastor. Essa questão, ainda falando em igreja local, pegando o texto lá que fala de Jerusalém, isso vai depender muito também da própria igreja, da própria instituição. Vou dar 2 exemplos aqui de como isso modifica de uma igreja para outra, ou dentro de uma tradição para outra. Vamos pegar o exemplo aqui das igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, o camarada se converte hoje e amanhã ele já está sendo incentivado a dar testemunho, a pregar da mudança, a falar de Cristo. E muitas vezes ele nem sabe o que falar direito, mas ele está falando da mudança que ele está vivenciando naquele momento. O cara não sabe de que vai ser salvo, o cara não sabe falar de céu, não sabe falar de nada. Mas ele já está anunciando, ou pelo menos tentando anunciar, essas boas novas, dentro daquele pouco conhecimento que ele tem. Isso é muito característico dentro das igrejas pentecostais. A igreja pentecostal, ela vai sempre trabalhar nessa disposição de fazer com que as pessoas, com que os seus membros, de que aquele novo convertido, no dia seguinte da sua conversão, ele comece a anunciar a Cristo, ele comece a falar daquilo que o impactou. Por outro lado, ele vai ter algumas dificuldades, porque vão ter algumas indagações, vão ter perguntas, e como é isso, e como é aquilo? E a resposta sempre vai ser mais ou menos assim, olha, eu não sei. Eu sei, é mais ou menos como se conta a história de Daniel Berg, quando chegou aqui, fizeram algumas perguntas a ele, e como é isso, e como é aquilo? E conta a lenda, né, que ele foi dizer o seguinte, olha, isso eu não sei, eu sei de uma coisa, de quê? Eu sei que Cristo salva, liberta e leva para o céu. E aí, mais ou menos assim é o que acontece hoje com essas igrejas pentecostais. Isso não é ruim de um todo. Agora, no contraponto disso, nós temos assim as igrejas históricas. As igrejas históricas, ela tem uma grande preocupação, e isso é válido, de ensinar, de transmitir conhecimento para aqueles que se convertem. Então, numa igreja histórica, ao contrário de uma igreja pentecostal, o camarada se converte, o camarada chega na igreja e antes dele ser incentivado a pregar a palavra, a anunciar a Cristo, a dar testemunho, ele vai ser incentivado à instrução bíblica. Então, ele vai ser logo encaminhado para uma escola bíblica, vai ser encaminhado para um curso mais profundo de Bíblia, vai ser levado a um seminário. Então, depois de todo esse processo, é que ele vai ser desafiado a anunciar o Evangelho, depois de ter um conhecimento. Em ambos os casos, nós vamos encontrar aqui pontos positivos e pontos negativos, porque você vai encontrar numa igreja que o que ela tem por primazia é anunciar o Evangelho, ainda que de forma desordenada, né? E a outra tem a primazia de ter uma instrução bíblica coerente, consistente, ainda que retarde o anúncio do Evangelho. Então eu acho que todas essas formas vai depender muito de qual é a concepção daquela igreja, daquela instituição para o anúncio do Evangelho. O que eu louvo a Deus, pastor, não é dizendo que uma forma está certa ou que está errada. Penso eu que o ideal deveria ser um equilíbrio entre ambas. Você poder preparar o mais rápido possível para que a pessoa anuncie o Evangelho o mais rápido possível. E não retardar esse anúncio porque a pessoa não está preparada. Mas também não deixar a pessoa ir para o campo sem ter o mínimo de preparo. Mas eu acredito que, e louvo a Deus por isso, que a igreja, de uma forma geral, ela se coloca nessa disposição de anunciar o Evangelho, principalmente em Jerusalém, na igreja local, né? Amém, amado. Então nós vamos já começar com o horário obrigatório aqui, do intervalo. Fica conosco, amado. Sai daí não, voltamos já já. Quero mandar um abraço aqui no retorno para alguns dos nossos ouvintes. Fica conosco. Diante do trono, os homens se prostram e reconhecem que tu és o Rei. Em uma só voz, o coral então canta ao Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor.
97 FM, concessão do Ministério das Comunicações, através da portaria número 210 de 2011 e decreto legislativo do Congresso Nacional número 22 de 2014. Publicação no Diário Oficial da União, edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014. Gospel FM 103,7. Jeito novo de fazer rádio. Tenha atitude, mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita. Mensalidade a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. A Clínica de Dentistas Especializados Orto Vital tem o prazer de anunciar a sua mais nova filial, a Clínica Mais Sorrisos. As duas oferecem o serviço e a qualidade que você já conhece, com um ambiente moderno e agradável. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Somos especialistas em transformar sorrisos. Venha você e traga toda a sua família. Trabalhamos com os mais diversos serviços: próteses, restaurações, extrações, canais, todo tipo de aparelho ortodôntico e os mais modernos serviços de botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada e muito mais. Aproveite as nossas condições especiais. Telefone 999460361. Estamos localizados na Rua São Pedro, 542 e 794, no centro de Juazeiro do Norte. Orto Vital e Mais Sorrisos, sendo usados por Deus. E aí, povo de Deus, aqui quem fala é Jackson de Castro. Tô passando para avisar que segunda agora, dia 11, a gente tá de volta com o nosso podcast Amo Ser Jovem, a partir das 9h45, isso mesmo, 15 para as 10 da manhã, na FM Gospel. A gente vai estar batendo esse papo falando sobre namoro, noivado, casamento, santidade, sexualidade, tudo isso para abençoar mais ainda a sua juventude. Então, segunda, dia 11, 9h45, aqui na FM Gospel, podcast Amo Ser Jovem. FM Gospel. FM Gospel. Os pais sempre pensam no melhor para os seus filhos e, com base nisso, o Colégio Kids oferece uma proposta pedagógica fundamentada em 3 aspectos importantes para o desenvolvimento infantil: educar, cuidar e brincar. Disponibilizamos período integral, judô, balé e orientação escolar. Do berçário ao 1º ano, seu filho terá a melhor assistência. Entre em contato conosco. 98885-1580. Colégio Kids, Rua José Sebastião de Carvalho, 454, Lagoa Seca. Matrículas abertas. Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. E próximo de você tem Verde Cana Tenda Mix, um novo conceito em alimentos. Trabalhamos com caldo de cana geladinho nos sabores: limão, maracujá, abacaxi, hortelã, gengibre. Verde Cana Tenda Mix. Produtos de qualidade. Trabalhamos dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. Temos também vários tipos de salgados. Trabalhamos somente com gelo mineral em nossos produtos. 8817-2902. Um novo conceito
conceito em alimentos, caldo de cana geladinho. Verdicana Tenda Mix, fonte de saúde e energia. Delicioso e refrescante. Avenida Ailton Gomes, cruzamento com a linha férrea. Organização Romão. Serralheria Rian e Raí. Trabalhamos com portas, portões, janelas, grades, carrocinhas, reboques e muito mais. Ligue agora e peça seu orçamento com o irmão Cícero Cruz. DDD 88 99743 1650. Serralheria Rian e Raí. Até aqui nos ajudou o Senhor. Todo mundo ouve FM Gospel. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Amém, amados. Estamos de volta e se você está precisando, então, de acessórios para celular, relógios, baterias, braceletes, bolsas, lanternas, óculos, chapéus e tantas outras utilidades, você poderá encontrar isso ali em Virtude e Variedade, no Shopping Popular do Crato. Vai lá, faz a sua aquisição, com isso você abençoa o irmão Jussier e será também abençoado por ele no seu atendimento, né? Deus seja louvado por isso. Então quero mandar um abraço especial aí para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Pastor Franco Júnior vai ler aqui o nome dos irmãos, que ele está no acesso aqui do WhatsApp. Diz aí, pastor, para nós quem está nos ouvindo. Rapaz, mandar um abraço para longe hoje, viu, pastor? Hoje nós temos aqui o pessoal lá de Fortaleza, mas também temos o pessoal de longe. Olha só, tem o Hugo Oliveira, tem a Sueli, tem o Zacarias, tem o Gilberto, todos eles de São Luís, no Maranhão. Tem o Daniel Júnior, de Brasília, tem o Ronaldo, do Rio de Janeiro, e Ivanildo, de Vitória, do Mearim, acho que é isso. E essa turma aí está nos ouvindo, fora aí uma turma lá de Fortaleza, da Bahia, tem uma turma aí grande nos ouvindo. E a gente quer mandar aqui um alô para essa turma, principalmente para essa turma aqui que nos abençoou aí com a música que nós queremos até compartilhar daqui a pouco com essa turma, né, com quem nos ouve aí. Mas de forma geral, um abraço aí para quem nos acompanha, a turma daqui, a Lila, o pessoal lá da Igreja Gileade, a irmã Vera, Robson, o Pet que está aqui, Petrônio, que está conosco aqui, e é assíduo também, ouvinte do nosso programa. Esse Petrônio, que é um ouvinte assíduo, né? Então foi convidado para estar hoje aqui assistindo ao vivo, né, Petrônio? Então, desde já, um abraço para você, né? Dá só um alô aí para quem nos ouve, né? Você poderá falar aí nesse microfone e cumprimentar os ouvintes. Boa tarde, amados irmãos. É um privilégio estar aqui compartilhando com todos vocês desse programa maravilhoso que eu sempre tenho falado com o pastor, que é um programa totalmente doutrinário, né? Fala simplesmente Bíblia e de assuntos atuais e que nós precisamos ouvir e entendê-los. Um grande abraço. Amém, Petrônio, que bom. Então, pastor Franco Júnior, vamos continuar aí o que estávamos, né, discutindo e apreciando, né? Tivemos algumas opiniões divergentes aqui, então, amado ouvinte, deixa eu dizer uma coisa, olha, como eu disse que o programa Coluna da Verdade é um programa para toda a igreja cristã, eu quero carinhosamente te pedir uma coisa, né? Se nós não iremos mencionar nada aqui com o propósito de ofender ou de agredir qualquer que seja a denominação. Quando mencionamos alguma coisa, mencionamos baseado talvez assim na ótica que temos ou na vivência que podemos ter, tá? Então mas é apenas uma ótica e não necessariamente uma discordância ou uma crítica, né? Então, ainda há pouco, né, na fala do pastor Franco Júnior, ele citou um costume de igrejas pentecostais, e aí eu entendo que o leque é muito grande, né, abrange mais de uma denominação. Eu penso que talvez a própria denominação dele se enquadra nisso. Isso é verdade também, pastor? Não? Sim, eu preciso até começar dizendo assim, uma irmã aqui nos escreveu, e ela dizendo que discorda. E, assim, até para a edificação nossa, eu acho que nós podemos até citar essa irmã, porque é interessante o que ela nos fala, né? É a Mari, da Comadesca do Crato. E ela vai dizer que lá na igreja dela é diferente, por ser uma igreja pentecostal, e louvamos a Deus por isso. E por que é que eu digo isso com certa propriedade? Porque eu sou um pastor pentecostal.
Mas quando eu falo aqui que, de forma geral, as igrejas pentecostais agem como eu disse, é claro que nós vamos ter, assim, exceções. E uma coisa que eu louvo a Deus é que as igrejas pentecostais, de forma geral, elas estão se tornando igrejas mais maduras biblicamente. São igrejas que têm consumido mais livros, têm buscado mais conhecimento, tem crescido muito o número de igrejas e de membros dessas igrejas envolvidos com seminários, com crescimento, e eu louvo a Deus. Mas quando eu expressei aqui, é claro que de forma nenhuma foi para diminuir igreja A, B ou C, a denominação ou a sua linha teológica. Quando eu digo isso até com uma certa propriedade, porque o tempo que eu sou evangélico, eu convivo dentro da igreja pentecostal e vi a própria igreja a qual eu faço parte passar por um processo evolutivo para a glória de Deus. Então, assim, louvo a Deus pela igreja da irmã. Assim como na igreja da irmã, acontece lá na igreja que eu pastoreio também. As pessoas se convertem e imediatamente a gente começa um processo de discipulado, de ensino bíblico, de orientação. Louvo a Deus por isso. Mas eu só quis dizer aqui que, de forma geral, as igrejas pentecostais têm esse hábito. E como eu disse, eu não vejo isso de forma ruim. Eu acho isso de forma até positiva, o encorajamento para que as pessoas comecem, desde o primeiro momento, a anunciar, a pregar, a evangelizar, a fazer ali, a cumprir a sua missão. Então, pastor, em cima disso também, né, tem um ouvinte aqui que diz, olha, tenho 11 anos de crente, e tenho dificuldades em ir à frente da igreja sempre que me dão oportunidade, né? Ele preferia não ir nem louvar, porque entende que, digamos assim, ele tem um chamado mais, me parece que até uma senhora, né, que está falando ali, perdão, é uma mulher de fato, então, que tem um chamado mais na área da evangelização. Está aqui uma outra coisa boa para a gente ponderar, pastor Franco Júnior. Efésios 5, lá, né, 11, está falando de alguns dons, onde dentre eles há o dom de evangelizar. Aí eu pergunto, evangeliza só quem tem o dom? Ou quando recebemos, no início do programa aqui, os textos lidos, né? O mais clássico, Mateus 28, a partir do 18. Então vocês têm que ir fazer discípulos e ensinar. Isso não é evangelismo também? E agora, nos esclareça aí, pastor. Vamos pegar por base lá, Mateus, né? Vamos começar por aqui. Bom, primeiro existe, eu vou só citar levemente aqui, brevemente, duas linhas de pensamento sobre esse texto. Nós vamos ter uma linha de pensamento que acha que esse texto é voltado para toda a igreja. E essa linha de pensamento... Mas qual dos dois textos? De Efésios? Não, de Mateus. O de Mateus 28. Mateus 28. Eu também creio. Pegando Mateus 28. Então há duas linhas de pensamento. Duas correntes teológicas. Então existe uma corrente que vai pensar da seguinte forma: esse texto ele está sendo direcionado para toda a igreja de Cristo. Há uma outra corrente que crê que esse texto está sendo direcionado para os discípulos. Bom, se nós pegarmos essa corrente que pensa que seja para os discípulos, então nós estaríamos falando aqui apenas de um grupo mais seleto de pessoas que vão estar evangelizando. Eu, particularmente, discordo dessa linha de pensamento. Eu creio que ali se esteja falando de uma forma geral para todos, porque o texto vai dizer o seguinte, que você tem que ensiná-los a cumprir tudo aquilo que foi lhe ordenado. Quando a gente chega lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, a ordenança de Paulo a Timóteo é que ele deve procurar homens que sejam capazes de ensinar e de replicar esse ensino a outras pessoas. Então, o que nós temos aqui seria um ato de aprendizado contínuo, de transmissão do conhecimento bíblico da palavra. Nesse sentido, creio então que isso é para toda a igreja e não somente para algum grupo especial. Então eu creio que o evangelismo não é uma opção para uns ou outros. Isso é um imperativo, isso é uma ordem dada a Jesus
para a sua igreja, ela precisa anunciar o evangelho. Quando nós chegamos lá em Efésios, e nós temos lá esses chamados dons ministeriais, uns foram chamados para pastores, mestres, evangelistas, o que nós temos ali seria um chamado especial para evangelismo. Talvez, aí lá vem as linhas de pensamentos, talvez uns plantadores de igrejas, aqueles que iniciam o plantio de igreja, o que se enquadraria muito bem quando ele fala que uns foram chamados para apóstolos, aqueles que vão plantar então, a igreja. Esses aí, com o dom de evangelismo, não seria talvez os que deveriam ser, a princípio, enviados nas missões transculturais? Sim, creio que sim, porque eu creio, pastor, que existem algumas funções na igreja que elas só podem ser exercidas por um dom. Vou dar exemplo. Você fazer evangelismo transcultural, eu acho que isso é um chamado específico de Deus, é um dom, é uma capacitação divina para que exercite essa função. Porque os desafios são grandes. E se nós estivermos falando apenas da motivação do coração dessa pessoa, e essa motivação for carnal, ela não suporta tudo que ela vai passar. É da mesma forma de um pastor. Eu considero que uma grande distinção, para não dizer outras, mas talvez a maior distinção entre a função do presbítero e do pastor é que você tem um preparo, vamos dizer assim, teológico e técnico para exercer aquela função. O outro é dom, é chamado. Aquele que é o pastor e aquele que é o presbítero, tecnicamente eles estão equiparados no conhecimento, no preparo. Agora, um precisa ter o chamado para que suporte toda a demanda da igreja. Pastor, eu gosto mesmo desse programa porque ele, digamos assim, embora a gente trace até um plano, né, pastor? Mas um assunto puxa outro, né? Eu vou abrir até um parênteses aqui para mencionar uma coisa. O senhor falou tecnicamente. E eu perguntaria, e biblicamente falando, né? Eu penso que a nossa modernidade alterou um pouquinho o contexto dos termos, né? Presbítero e pastor. Por exemplo, eu fico intrigado quando eu vejo uma ordenação. O amado irmão está sendo ordenado pastor. E aí, no evento, se leem todos os textos que o chamam de presbítero, né? E aí alguém, por exemplo, na linha congregacional, vai dizer que o presbítero é o auxiliar do pastor. Meu Deus, onde é que tem isso na Bíblia, que eu nunca vi, né? Então, quando eu vejo Paulo orientando Timóteo para eleger esses homens capazes de ensinar, a função do líder da igreja era presbítero, que por sua vez significa aquele que tem um olhar por cima, no nível de gestão, de acompanhar e de condução da igreja. E aí, quando Efésios usa a palavra pastor, para mim fica muito claro que é um dom que o presbítero precisa ter, né? Mas aí a gente se acostumou na modernidade, né, a inverter esses valores. Isso para mim é tão interessante quanto algumas palavras que nós temos no cotidiano da língua portuguesa, né? Então, as palavras originais, piscina, né, era o local onde se colocava os peixes. Aquário era o local onde se colocava apenas a água. Aí chega para nós hoje na secularidade invertido. A piscina eu boto só a água e tomo banho, e no aquário eu boto os peixes, né? Eu tenho só uma São inversões agora de valores. É para eu explicar ou é para eu complicar? Porque o texto bíblico, essa expressão pastor só aparece uma vez na Bíblia. Com essa conotação de cuidar de vidas, né, dentro da igreja. Só vai aparecer lá em Efésios. Então, o que nós temos hoje como pastor foi convencionado, é uma tradição da igreja. Mas essa palavra ela não está explicitada na Bíblia, dizendo que o líder máximo da igreja seja o pastor. E aí a gente começa aquelas questões grandes aí, talvez fique com outro programa. Existe apóstolos nos dias de hoje, existe o bispo para os dias de hoje. Mas, biblicamente, o que nós vamos ter seriam os presbíteros e os bispos, né? E o pastor ali foi convencionado algum tempo depois para designar aquele que é o líder. Mas eu penso da mesma forma que o senhor falou aí, pastor. Eu acho que aquele que vai exercer o pastoreio, a liderança da igreja, necessariamente ele vai ter todas as atribuições do presbítero. Todas. Mas ele precisa de um dom.
Sem o dom, eu acredito que ele não suporte tudo aquilo, todas as demandas que o ministério vai exigir dele. Ele vai precisar desse dom para exercitar, para exercer, assim, como deve, o pastoreio. O cuidar de vidas, isso é um dom. E a gente só consegue isso se for pelo Espírito Santo em nós, nos capacitando para fazê-lo. Caso contrário, não acredito que seja possível. Assim também como o evangelismo, como o senhor colocou, e a irmã aqui está dizendo que ela diz aqui que acha que o seu chamado foi para evangelizar. Só para esclarecer aqui, eu penso assim, evangelismo, aquele mais básico, isso é para todo crente. Agora, esse tipo de evangelismo, onde envolve missão cultural, transcultural, por exemplo, aí é um dom e que algumas pessoas é que terão. Penso assim. Amém. Então, que tal nós ouvirmos mais uma música aí e voltarmos já já? Né? E aí, acho que poderemos voltar então com o momento da palavra, não é verdade, amado? Né? Então fica conosco aí, voltaremos já já. FM Gospel. Reflexão da palavra. Essa noite está tão fria e longa. O sol está demorando a aparecer e eu não estou entendendo. Estou te clamando, pois não sei o que fazer. Vai amanhecer, estou cuidando de você, nunca te deixei. Vai amanhecer, estou cuidando de você, nunca te deixei. Continue confiando em mim, não desanimes, pois vai amanhecer. Continue confiando em mim, não desanimes, pois vai amanhecer. Vai amanhecer. Eu creio que vai amanhecer, e quando a noite vier, não temerei, confiarei. Eu creio que vai amanhecer, e quando a noite vier, não temerei, continuarei olhando para ti.
Reflexão da Palavra. Amém, meus queridos. Eu quero trazer uma breve reflexão hoje sobre a missão da igreja e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, talvez um texto um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Diz o seguinte, o texto bíblico: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Bom, o que nós temos aqui é uma carta de um pastor já com bastante experiência para um jovem pastor. E ele traz aqui algumas ordenanças, algumas explicações que eu acho que precisa ser compreendido por todos nós. Em um mundo em que tudo é relativo e querem impor as vontades uns sobre os outros, mesmo dizendo que tudo é relativo, tentam viver numa vida de absolutos, aonde a verdade do outro, que lhe convém, é absoluta sobre uma verdade relativa do outro. E eu vejo isso assim de forma assustadora. Por exemplo, se tenta relativizar a própria palavra de Deus por aqueles que se dizem ministros dessa palavra, ministros de Deus. Recentemente, sem mencionar nomes, a gente ficou aí estarrecido quando ouviu a pessoa que está no meio assim, nas redes sociais, com bastante abrangência, dizer que a Bíblia precisa se atualizar. Também vemos um outro líder religioso estando favorável ao casamento gay. E como isso nos assusta? E a grande questão é que nós, como igreja, precisamos parar com esse relativismo e entender qual é a real instrução de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos compreender que às vezes nós estamos deixando de viver aquilo que a palavra de Deus nos orienta para nós vivermos segundo a nossa paixão e não segundo o que a palavra de Deus nos fala. Precisamos compreender então que a palavra de Deus em diversos aspectos ela é muito clara quanto o nosso viver. E eu acho que uma das expressões mais claras sobre missão é essa instrução de Paulo a Timóteo. Embora a instrução dele aqui seja dada a Timóteo, ela pode se aplicar e deve ser aplicada à igreja. Paulo fala aqui com um jovem pastor, Timóteo, tímido e com algumas enfermidades, mas que estava à frente na época da maior igreja. A igreja que ele dirigia tinha uma abrangência muito grande, era uma igreja com bastante destaque. E creio que, independente do tamanho da igreja, nós vamos precisar ter alguns cuidados. Creio que muito do que Paulo diz a Timóteo, a igreja hoje precisa viver. Lá no capítulo 3, Paulo fala a Timóteo para não se envergonhar do evangelho, sofrer pelo evangelho e preservar o evangelho.
aqui, Paulo fala de pregar o evangelho. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, a vivência, a pregar o evangelho vai nos desgastar e nós precisamos estar preparados para isso. Preparados de todas as formas. Primeiro, preparados espiritualmente. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos conhecer a palavra. É interessante que a própria palavra de Deus diz que nós precisamos estar preparados para responder toda e qualquer pergunta que nos faça acerca da nossa fé. E tudo isso não são instruções como conselhos. Olha, eu acho que você precisa fazer isso. Isso são ordens de Deus para a nossa vida como igreja. Então, o crente precisa pregar a palavra, precisa cumprir a missão. Ele irá, entenda isso daqui, presta contas. Olha o que é que diz lá o versículo 1. No versículo 1 diz que nós iremos prestar contas. Nós iremos prestar contas com Deus sobre a forma que nós vivemos, sobre a manifestação do seu reino, sobre como nós vivemos de acordo com a sua palavra ou não. Então vamos compreender, meus amados, que isso não é apenas aquele conselho de um pai bobão que diz, olha, eu acho que é bom você fazer isso, e o filho não faz e que passa por isso mesmo. A palavra de Deus, ela é clara, que nós iremos prestar contas das nossas ações. Em segundo lugar, nós precisamos ser fiel às Escrituras. É o que diz lá entre os versículos 3 e versículos 4. E finalmente no versículo 5 diz que nós precisamos ser vigilantes e corajosos no cumprimento dessa palavra. Então deixa eu separar aqui em alguns aspectos esse trecho que nós acabamos de ler. Primeiro, nós precisamos compreender a motivação do anúncio do Evangelho. Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Por que nós precisamos anunciar? Por que nós precisamos nos comprometer com essa missão? Qual a motivação para viver e pregar o Evangelho? Observe o versículo 1. Nós iremos prestar conta ao juiz de vivos e mortos. Precisamos compreender que Cristo voltará. Esse é o maior anseio de todo crente. Amém, irmãos? Penso que sim, nós deveríamos estar ansiosos por essa segunda volta. O que pensamos, o que as pessoas pensam de nós não terá nenhuma importância no dia do juízo final. Por isso precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Todo esse aspecto, essa conversa de relativismo, nós precisamos estar muito atentos para que nós não sejamos enganados por todos esses costumes, por essas filosofias, e nós precisamos então estar atentos para que nós não venhamos a nos envergonhar, para que nós não venhamos a estarmos despreparados para o anúncio do Evangelho. Então precisamos cumprir esse Evangelho não apenas de forma que algumas pessoas pensam, dizendo assim, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e começa a achar que pecar contra Deus é quando se trai, é quando se rouba, e esquecem que pecar contra Deus, eu vou tentar trazer aqui uma ilustração bem básica, pecar é sempre que nós erramos o alvo. Então, se você não cumpre aquilo que está na palavra de Deus, é o que o Tiago vai dizer, se você sabe que deve fazer alguma coisa e não faz, nisso peca. Então, se a palavra de Deus nos dá uma ordenança que nós devemos pregar a palavra, nós então precisamos cumprir e vivenciar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos compreendendo que essas questões que nos envolvem, o medo ou todas as outras coisas, elas precisam ser colocadas no seu devido lugar, porque o que nos sustenta será essa palavra. Os crentes da Ásia fugiram, as pessoas eram erram demais em nossos tempos, e nós precisamos entender que o que mais importa é ouvir o Rei dos Reis dizer para todos nós, muito bom, meu servo bom e fiel, você foi fiel, venha celebrar comigo, é o que diz lá em Mateus 25, 21. Eu acho que essa expressão é que todo crente deveria anseiar. Agora, para que isso aconteça, ele precisa ser fiel às Escrituras. E parte da sua fidelidade é o anúncio das boas novas. Quanto à igreja, ela precisa ser fiel à palavra e ela não pode mudar.
Pastor Carvalho falou agora há pouco que existem, infelizmente, algumas igrejas que tentam negociar, barganhar com o ouvinte para que ali apenas seja uma massagem no ego, que não se anuncie, que não se diga algumas coisas. O que mais nós ouvimos hoje, principalmente na grande mídia, de alguns pastores, claro, é um evangelho coach, é um evangelho que satisfaz o coração, mas que não se preocupa com a alma do indivíduo. Porque ele anuncia apenas prosperidade, anuncia riquezas, mas ele não coloca a pessoa diante de Cristo e faz o convite ao arrependimento. Não há anúncio de céu e inferno, não há ali um convite ao arrependimento. E, portanto, esse evangelho que é pregado é apenas um pseudo-evangelho, é apenas uma caricatura de Cristo. O Cristo das Escrituras é um Cristo enfático nas suas palavras, e ele vai dizer para nós: pregue o Evangelho. Bom, em segundo lugar, nós vamos compreender que ele arrebatará a sua igreja. Jesus volta, ele irá voltar de forma pessoal, visível, audível, repentinamente, inesperadamente, poderosamente e vitoriosamente. Nós precisamos compreender que isso acontecerá e isso é irrefutável. Nós não temos como dizer que isso é relativo. Nós não podemos pensar que viver o reino de Deus é apenas desfrutar de coisas boas e ter as suas benéfices. Nós estamos muitas vezes mais interessados nas bênçãos de Deus do que no Deus da bênção. E nós precisamos compreender que aquilo que nós mais almejamos de Deus não pode ser vivido nessa terra. Não pode ser vivido nesse tempo. Então nós precisamos vivenciar essa palavra, pregando o Evangelho, para que todo aquele que escute deseje a volta pessoal, visível, audível, repentinamente, vitoriosamente de Cristo. Terceiro lugar, ainda no versículo 1, nós temos que entender que ele estabelecerá o seu reino. A segunda vinda será completamente diferente da primeira, meu querido. Isso porque da primeira vez ele se esvaziou, se humilhou, nasceu numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, entrou em Jerusalém em um jumento emprestado e foi sepultado em um túmulo emprestado. Mas a segunda vinda, ele virá em majestade e glória, virá julgar ricos e pobres, grandes e pequenos, vivos e mortos, virá para esmagar seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele estabelecerá o seu reino, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Anjos, homens e demônios precisarão se prostrar diante dele. Portanto, faz-se necessário novamente o cumprimento da palavra. E entenda que isso que nós estamos falando de cumprimento da palavra passa pelo anúncio da pregação, o anúncio do Evangelho, a pregação a pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Bom, quando nós chegamos no versículo 2, a ordem para pregar. Paulo agora passa da motivação e ele vai para a ordem. Ele vai começar a dizer que prega a palavra. Eu acho que pregar, para anunciar, para fazer a missão, é primeiro compreender o que nós vamos fazer. E no que nós estamos fazendo aqui, as pessoas às vezes compreendem de forma errada que a nossa missão é falar do grande amor de Cristo. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é anunciar um evangelho que vai reconciliar o homem pecador com Deus Criador por intermédio da graça. E que não é apenas anunciar que Deus é bom, ou que Ele é justo, ou que Ele quer nos presentear, mas anunciar que nós precisamos nos arrepender. Então o que nós precisamos pregar, na verdade, é a palavra de Deus tal qual ela é escrita. Para isso, precisamos ter uma compreensão melhor, mais profunda do que as Sagradas Escrituras nos orientam. Outra coisa, não pode pregar qualquer coisa. Nós não podemos nos dar ao luxo de pregar o que nós pensamos. A palavra escrita foi deixada para ser a palavra pregada. E ela tem que ser pregada com entusiasmo. Aí eu lembro de John Wesley, que diz o seguinte:
ou bota fogo na palavra, ou bote a palavra no fogo. Essa palavra, ela não tem que só apenas ser pregada. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida com entusiasmo. Quando foi indagado Jesus sobre qual seria o maior mandamento, e naquele diálogo, o que nós aprendemos é que ele diz que nós precisamos amar a Deus, e olha como é que ele classifica isso: de todas as nossas forças, de todo o nosso intelecto, de todo o nosso coração. Eu vou pegar aqui o coração, porque nós precisamos amar com todas as emoções, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Portanto, nós precisamos ter entusiasmo, ter alegria no anúncio e na vivência dessa palavra. Bom, outra coisa que nós vamos compreender nesse anúncio da palavra é que às vezes a gente diz assim: eu estou preparando uma palavra para pregar, eu estou aqui criando a palavra que eu vou pregar. Bom, a palavra de Deus, amado, ela não se cria, o Senhor já deixou para nós. Ela deve ser proclamada. Então, o que nós vamos proclamar não é o que eu penso, mas o que a palavra de Deus nos exorta, é o que está escrito. E aí faz-se necessário apenas a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante, pastor Carvalho falou isso agora há pouco, que só poderá haver conversão, transformação, se houver quem pregue e pregue a palavra, porque ouvindo a palavra é que haverá a conversão. Mas entenda que nós somos chamados para a grande comissão, somos comissionados a pregar a palavra de Deus e não um invencionice humano. Outra coisa que nós vamos compreender, e nós falamos isso aqui, é que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Quando nós temos essa expressão tempo e fora de tempo, é que nós vamos fazer isso em qualquer momento, e não naquele que nós ficamos às vezes orando, pedindo a Deus que o Senhor possa preparar o momento certo. Um momento certo é quando nós estamos diante de alguém que não conhece a palavra, diante de alguém que precisa ouvir a palavra, diante de alguém que precisa ser repreendido pela palavra. Então, entenda o seguinte: a palavra de Deus diz que ela tem que corrigir, que ela tem que repreender e que ela tem que exortar. Sendo assim, esse anúncio da palavra de Deus, anunciar, pregar a palavra de Deus, não é apenas evangelizar aqueles que estão perdidos, mas também aqueles que se encontram na igreja. É aqueles que precisam ouvir essa palavra, anunciar a Cristo, é muitas vezes fazer relembrar aqueles que um dia tiveram grande amor, paixão pela palavra, estão dentro da igreja e estão distante do Senhor. Então nós precisamos estar preparados para anunciar para aqueles que estão perdidos e distantes da palavra, como aqueles que estão dentro da igreja e se distanciando do Senhor. Quando nós chegamos nos versículos 3 e 4, nós vamos começar a ver aqui uma indisposição para ouvir. As pessoas se sentem ofendidas. A verdade é que ofende as pessoas quando nós apontamos a verdade bíblica para ela. As pessoas terão mestres segundo suas próprias cobiças, é o que diz lá no versículo 3. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós vamos ter que lembrar disso. Por que nós estamos pregando o Evangelho? Nós não estamos pregando o Evangelho porque nós seremos exaltados, porque nós receberemos algum prêmio. Nós não vamos pregar o Evangelho porque nós seremos queridos. Aliás, a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos. Portanto, faz-se necessário termos coragem e firmeza para anunciar o Evangelho, mesmo em locais inóspitos. Mesmo em locais que muitas vezes nós não somos bem-vindos. O que nós precisamos compreender é que nós não podemos fugir dessa responsabilidade, mas pedir a Deus que nos dê ousadia, discernimento e a condição de fazermos isso. Em último lugar, o que o versículo 5 vai dizer é sobre a obrigação de seguir em frente. Não podemos deixar por nenhum motivo. Então, compreenda que as dificuldades que nós enfrentamos, tudo que nós passamos, elas não podem nos abalar a ponto de fazermos parar. Há momentos na nossa vida difíceis, há momentos na nossa vida que nós nos entristecemos. E a gente vai encontrar isso algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, Elias, que vai pedir a Deus para morrer.
Mas o que eu acho mais interessante da palavra de Deus é como Deus trata Elias e como Deus continua a nos tratar. Como eu creio que os amados conhecem a história de Elias e o nosso tempo aqui é curto, eu vou sintetizar dizendo como Deus tratou Elias. Depois que vem o vento, depois que vem o fogo, depois que vem o terremoto, vem uma brisa. E Deus estava na brisa e chama Elias para fora e diz o seguinte a ele: Elias, você não está só. Não há motivo para desistir. E ao contrário do que Elias podia imaginar, que Deus iria aceitar ali a sua desistência, Deus coloca para ele, incumbe a ele mais outras tarefas, para que depois disso, aí sim ele possa descansar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. A nós foi nos dado uma incumbência, uma ordem de pregar o Evangelho. Mas nós precisamos compreender que nós não estamos só nessa tarefa. Isso não é uma tarefa meramente humana que vai precisar apenas da nossa força física ou do nosso intelecto. Precisamos compreender que é o Senhor Jesus quem nos garante que estará conosco durante todo o tempo. Lá em Mateus 28 diz que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. O que ele está dizendo é o seguinte: eu estarei convosco. Eu estarei com vocês nisso tudo, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa anunciar. Então nós precisamos compreender que, embora a tarefa de anunciar seja nossa, Deus prepara tanto o coração do ouvinte, como o tempo, como as circunstâncias já são favoráveis para essa pregação. Portanto, independente daquilo que nós possamos ver com os nossos olhos naturais, o Senhor está trabalhando para questões muito maiores que às vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, a não ser com olhos espirituais. Portanto, o que o texto bíblico vai nos dizer: seja sóbrio. Nós precisamos permanecer inabaláveis. Nós temos que ter suporte nas nossas aflições, porque nós vamos compreender o que diz lá em João 16:33, nós passaremos por algumas aflições. Porém, o texto bíblico diz: tende bom ânimo, o Senhor já venceu o mundo. Pregue a palavra e complete o seu chamado. Meu querido, o meu desafio para você hoje é que você se encha de fé, que você se encha da palavra e do Espírito Santo, possa trabalhar no seu coração, para que você, a partir de hoje, tenha desejo, alegria de pregar essa palavra todos os dias, tempo e afora de tempo. Deus os abençoe. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Amém, amados. Eu queria atender aqui a um pedido da irmã Rosilene e sua família, do bairro Triângulo, né? Eles dizem assim: olha, estamos passando por uma grande luta, né, e pedimos oração. Então, que tal, amado, você, né, juntamente conosco aqui, cumprirmos também essa função que é da igreja, né? De orarmos uns pelos outros, né? Então eu te peço que você, aí onde você estiver, você possa estar em sintonia com esse momento de oração em favor da dificuldade ou da tribulação que essa família está passando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar pela família da Rosiane do Triângulo, né? Ela que recorre a esse programa entendendo que a tua igreja está reunida e participando desse momento. Porque a tua igreja, Senhor, não é uma igreja denominacional, mas a tua igreja é uma igreja que está em todo o universo. É uma igreja que é composta por todo aquele que foi remido, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. No teu nome, Senhor Jesus, nós clamamos pela dificuldade da Rosiane. O que quer que seja, Senhor, te pedimos que do alto, dos céus, tu ordene uma bênção, um livramento sobre a vida dele, Senhor. Tu venhas com graça e com poder sobre essa família e que eles sejam capazes de, né, superar toda essa dificuldade por causa da tua graça, da tua misericórdia. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E aquele que crer nisso, possa dizer aí onde quer que você esteja: amém, assim seja. Amém, meu querido. Então um abraço especial
ali para a Saniele, que está nos ouvindo também, para o pastor Naldo, ali da Vila São Bento, no Crato. Um abraço para o senhor, amado, toda a sua família, né? Muito bom ouvir sempre a sua participaçãozinha conosco aqui, né? Você sabe que nós nos conhecemos de longas datas, né? E eu tenho um apreço muito grande pelo senhor e sua família aí. Um abraço bem grande para cada um dos irmãos que participam aí da sua igreja na Vila São Bento, tá? Um abraço especial para cada um de vocês. Amém, pastor Franco Júnior? Tem um pedido aqui de uma música, vamos ver se conseguimos, né, soltá-la então aqui em nome de Jesus. A minha alma confia em Deus. A meu coração espera em Deus. Ele é o teu alívio quando a dor vier. Ele é o teu abrigo quando o tempo não estiver bom. Espera, ele vem. Espera, ele vem. O teu socorro vem. A minha alma confia em Deus. A meu coração espera em Deus. Ele é o teu alívio quando a dor vier. Ele é o teu abrigo quando o tempo não estiver bom. Espera, ele vem. Espera, ele vem. O teu socorro vem. Ele é o teu alívio quando a dor vier. Ele é o teu abrigo quando o tempo não estiver bom. Espera, ele vem. Espera, ele vem. O teu socorro vem.
Amém, amado. Olha, Deus seja louvado por isso. E aí, amado ouvinte, né? Muito bom contar sempre com a sua preciosa audiência. Nós entendemos, amado, que esse programa contribui também com a missão da igreja quando leva a cada um dos nossos ouvintes, né, uma porção da revelação de Deus. É verdade que limitada pela ótica daqueles, né, que fazem a apresentação disso, limitado também pelo entendimento, pela compreensão de todos os que podem estar nos ouvindo, mas nós entendemos que estamos todos nós debaixo da graça do Espírito Santo de Deus para nos fazer compreender e nos dar o devido discernimento. Então, amado, que a cada sábado você possa estar conosco aqui, né, participando desses momentos e possamos estar, então, juntamente com você, refletindo nessas coisas que eu tenho absoluta certeza que trazem para mim e para você crescimento espiritual, que nos faz cumprir o que a palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver nesse sentido, amado, de nos tornarmos mais conhecedores da revelação de Deus, para que possamos vivenciar uma realidade que nos transforme cada vez mais em direção à medida da estatura de Cristo. A você que nos ouve aí, o nosso muito obrigado, o nosso abraço especial. O pessoal que está nos ouvindo aí em Brasília, em São Luís, né? Haviam 2 cantores aí, me perdoe, não dá para eu achar o nome agora aqui no meu do WhatsApp, mas o nosso carinho de coração para vocês aí, que você possa estar, então, está aqui, ó, Hugo Oliveira, né? E Zacarias, né? Gilbert, todos em São Luís do Maranhão, né? Daniel Júnior em Brasília, né? Ronaldo no Rio de Janeiro, né? Então, a vocês que estão assim mais distantes, Deus seja louvado pela sua vida. Nosso muito obrigado, pastor Franco Júnior. Um abraço também aí ao pastor Adilson da Gileade lá em Fortaleza. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Obrigado pela audiência. E aquela turma que está sempre conosco aí, né, pastor? Nós temos a irmã Lila, que está sempre nos acompanhando, a irmã Edilma, um abraço bem grande. A irmã Vera, que está sempre conosco. Nós temos a turma aqui que nos acompanha pelas redes sociais. Nós temos o pastor Carlos Bezerra. Um abraço, meu amigo. Saudade sua. Temos aí... Vou só lembrá-lo aqui no ar, ver se as coisas acontecem. Estamos em débito com outro de um café, sentarmos aí e batermos aquele papo gostoso e descontraído de sempre. Então vamos honrar com as nossas dívidas, né? Amém, pastor? Também um abraço aqui a Damiana, a Paula, ao Everardo lá em Fortaleza, a Damiana, a Ana Paula Cândido, missionária lá no Rio de Janeiro. Um abraço especial a Val, a todo mundo que está nos acompanhando aí, a Igreja Gileade, aqui em Juazeiro do Norte. E por Igreja congregacional também, né? Também. Por falar nisso, aproveitar já que o tempo já está esgotando, e convidar as pessoas a estarem conosco, né, pastor? Sim. Nas nossas igrejas. Acho que é um momento oportuno, porque talvez você tenha até momentos de mais profundidade quando for anunciada a palavra, quando for pregada a palavra. Então, quero convidar aqueles que puderem para estar conosco lá na Igreja Gileade, no domingo, a partir das 18 horas, no nosso culto de celebração. Venha estar conosco. Amém, amado. Do mesmo modo, Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte, culto 18 horas amanhã, aqui no bairro Lagoa Seca, na rua Doutor Mauro Sampaio 88. Você é nosso convidado e até o próximo sábado. Fica com Deus. 2014. Publicação no Diário Oficial da União. Edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014. Gospel FM 103,7. Jeito novo de fazer rádio. Tenha atitude, mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita. Mensalidades a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. E aí,
Povo de Deus, aqui quem fala é Jackson de Castro. Tô passando para avisar que segunda agora, dia 11, a gente tá de volta com o nosso podcast Amo Ser Jovem, a partir das 9h45, isso mesmo, 15 para as 10 da manhã, na FM Gospel. A gente vai estar batendo esse papo falando sobre namoro, noivado, casamento, santidade, sexualidade, tudo isso para abençoar mais ainda a sua juventude. Então, segunda, dia 11, 9h45, aqui na FM Gospel, podcast Amo Ser Jovem. FM Gospel, FM Gospel. Lili Centro de Beleza é um espaço que tem especialistas em tratar da sua estética. Lá você encontra os seguintes serviços: corte masculino e feminino, mechas, manicure, depilação, banho de lua, reconstrução e realinhamento térmico. Ligue agora mesmo ou mande o seu WhatsApp através do 999 70 2223. Lili Centro de Beleza, Rua Pedro Cardoso Sobreira, 204A, Lagoa Seca. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção